Quem tá entrando, amores, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Sintam-se, abraçados. Sintam-se abraçados por mim. Gente, quero dizer aqui que esta live está sendo gravada e vai ser disponibilizada lá no YouTube. Então lá vocês encontram também outras lives com outros temas, tá? Eu procuro sempre trazer nomes diferentes para as lives, porque por mais que seja o mesmo nome, os temas podem até ser os mesmos ou parecidos, mas as palavras, né, vai ter uma profundidade diferente cada live, porque cada dia nós estamos diferentes, eu estou diferente. Cada dia me alimento com novas coisas, né? Não só com a comida mesmo, né, que nutre o meu corpo, mas a comida que nutre a minha alma, que nutre o meu espírito. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente, de nos abastecer de forma diferente, e com isso nós também pensamos, racionalizamos de formas diferentes, porque os aprendizados de hoje vão me acrescentar no amanhã. Então, sempre são diferentes, então vocês podem encontrar lá no YouTube outras lives, espero que vocês assistam, que vocês se sintam edificados, tá bom? Quem tá me assistindo no YouTube, seja bem-vindo também por aqui, deixa o seu joinha, compartilha essa live também via WhatsApp, escreve nos comentários o que você tá achando, o que você tá sentindo, como que essa live ressoou pra você no final. E quem tá aqui, gente, no ao vivo, no TikTok, não deixem, escrevam aqui, interajam comigo, aproveitem que vocês estão aqui no ao vivo, que vocês estão tendo a oportunidade de eu ver você, de eu ler aqui a sua mensagem, então interaja, tá bom? Não se esqueçam também dos coraçõezinhos, dá 2 toquezinhos na tela, que já é uma forma de você apoiar o meu trabalho aqui, e se você puder, claro, colabore com os presentes que o TikTok disponibiliza, porque isso é muito importante para o criador de conteúdo, tá bom? Eu estou aqui criando conteúdo para vocês, querendo ou não, né? Eu estou fazendo essas lives que é um projeto do meu coração, é uma vontade do meu coração, porque eu creio que todas as vezes que eu compartilho, que eu estendo a vocês algo que está dentro de mim, eu não só consolido aquilo para mim, aquilo dentro de mim, como eu tenho até mais clareza. Às vezes eu falo coisas aqui pra vocês, gente, que me trazem insights, então eu aprendo um pouco mais, sabe? Aquilo fica um pouco mais forte dentro de mim. Então, pra mim é uma grande alegria mesmo poder partilhar com vocês um pouco do meu estudo bíblico. Então, o que são essas lives comigo? São momentos onde eu compartilho, são lives onde eu compartilho o meu devocional da noite. Então, todos os dias eu tenho o hábito de não só ler a Bíblia, como também meditar em cima daquilo que eu li, né? Então, eu fico refletindo, eu questiono, eu gosto de deixar aquela palavra que eu li ressoar no meu coração, né? Para que gere realmente mudanças, não só na minha forma de ver a vida, mas na minha forma também de agir em relação à vida, agir com as pessoas, né? Eu acho que aquilo que a gente de fato aprende, a gente precisa tornar isso visível, expor isso através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso comportamento. Então eu estendo para vocês um pouco do que eu estou lendo na Bíblia, né? Por isso que é uma live devocional, porque sempre tem como base algum texto bíblico. E aí eu vejo este estudo, né, que eu tô fazendo, essa leitura bíblica que eu faço, ela sempre me traz alguns insights, uma reflexão em relação a algum tema. E aí eu pego este tema que eu fico, né, pensando sobre, que o Espírito Santo de Deus revela à minha mente, ao meu coração, e eu pego uma palavrinha que tem a ver com essa reflexão e coloco como título da live. Então eu falo, gente, que essa live ela é muito mais sobre uma partilha, ela é um momento assim de comunhão, como se eu estivesse assim numa conversa, eu sinto como se vocês fossem amigos meus. Então é como se nós estivéssemos numa roda de conversa onde eu estou expondo um pouquinho do que eu tenho aprendido e do quanto Jesus tem me transformado. Então aqui eu não sou professora, eu não sou pastora, eu não sou mentora, eu não sou nada disso, tá? Nenhum título desses aonde eu possa ter algum lugar de superioridade,
né? Muito pelo contrário, eu admito aqui que eu estou num processo assim de início total. Eu sou um bebê, né, na fé, nessa jornada de leitura da Bíblia, de entendimento da Bíblia. Então eu me coloco aqui como realmente igual a vocês, como uma amiga que está aprendendo e que está sendo diariamente confrontada pelo Evangelho e transformada também, tá? Porque eu falo que o Evangelho, ele tem realmente, assim, me feito rever muitos ideais meus, muitos hábitos meus. E é uma grande alegria poder compartilhar com vocês um pouco da revelação que eu tenho tido, né, através da oração e através dessa leitura da Bíblia. Então, hoje o tema da live é Deus Pai. Então, vou falar um pouquinho sobre esse processo que eu tenho vivido em relação a conhecer Deus como Pai. Sei que eu já fiz outras lives com este tema também, ou com, né, um tema parecido, mas, como eu disse, eu creio que sempre terão novas informações, novos entendimentos. Hoje nós vamos nos apoiar na palavra de 1 João 3. 1 João 3, capítulo 3, versículo 1. Desde o versículo 1, tá bom? Do 1 ao 3. Do versículo 1 ao 3, tá? Mas antes da gente começar, né? Antes de eu começar a trazer para vocês o que eu refleti a respeito de 1 João 3, eu queria trazer assim um contexto geral sobre o meu processo, né, essa minha caminhada com Jesus, porque eu falo também que aqui essas lives, elas têm também como propósito, como objetivo meu, da minha parte, inspirar vocês, a vocês voltarem a ter esta relação de leitura da palavra, essa relação pessoal com Jesus. Então, que eu possa inspirar vocês para que vocês ou comecem essa jornada com Jesus, ou retomem, ou continuem. Eu não sei em que processo, em que momento que você está, se você já está nessa jornada com Ele, ou se você ainda não começou, ou se você já começou e parou. Então, eu tô aqui para te inspirar, para te motivar, para que você realmente tenha a sua experiência com Jesus. Eu fiz aniversário nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, e eu fiz, né, uma retrospectiva, né? Eu fiquei muito introspectiva e fiz uma retrospectiva em relação ao meu ano, porque eu falo que o meu ano novo é o meu aniversário. E eu falei, puxa vida, como foi um ano assim de transformação, onde eu vivi coisas totalmente novas e inimagináveis. A Stephanie, de um ano atrás, jamais imaginaria estar fazendo uma live para falar da Bíblia, compartilhando, né, fazendo devocional aqui em live, compartilhando da palavra de Deus. Nossa, gente, eu nem imaginaria, nem nos meus sonhos eu imaginaria uma coisa dessas. E então, assim, realmente Jesus nos transforma, tá? E essa transformação é sempre muito positiva, é sempre muito amorosa. Não entendi, Fê, já está previsto? Não entendi, você falou alguma coisa antes que eu perdi? Então, amores, eu queria trazer para vocês, né, que perguntaram aqui antes de eu começar a gravar, como foi meu processo de conversão. E, sim, estava previsto voltar com lives, né, mas eu jamais imaginaria que seria nesse formato de lives devocional, até porque eu nem imaginava, nem cogitava, nunca poderia imaginar, né, ler a Bíblia não era algo, pra falar a verdade, gente, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, né? Eu achava complexo demais, complicado de entender. Então, assim, jamais eu falaria que eu, além de estar lendo a Bíblia diariamente, ainda estaria fazendo lives falando, compartilhando sobre o meu entendimento sobre a Bíblia, porque para mim era quase que impossível entender a Bíblia. Eu achava muito difícil até eu encontrar a Bíblia, a mensagem, que foi, que é uma Bíblia em linguagem contemporânea, que foi o que realmente, assim, transformou a minha relação com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque através dessa Bíblia eu pude ter um entendimento
de uma forma muito mais simplificada, né, da palavra de Deus. Eu tenho 29 anos, fiz 29 agora, dia 8 de dezembro. Então, amores, só respondendo, né, que me perguntaram como foi o meu processo de conversão, e eu falei que quando eu aceitei Jesus, quando eu já tinha sido batizada na igreja católica, quando bebê, porque minha família é católica. Mas quando a gente é bebê e nós somos batizados, nós não temos consciência daquilo que estamos fazendo, né? Então, com 15 anos, eu realmente falei, eu quero seguir a Jesus e eu quero que Ele seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero depender dEle. Com 15 anos, eu fiz, então, novamente, né? Eu me batizei nas águas, reconhecendo e aceitando a Jesus como o Senhor da minha vida. E aí, gente... Agora, aí no ano passado, tá? 1 ano atrás, praticamente, um pouco mais, porque foi mais ou menos em outubro do ano passado. Ai, que legal, Sofia, bem-vinda. Que legal, Fê, olha só. Ah, mas eu acho que tem mais por vir, hein, Fê? Não se contente com as lives, não. Acho que você vai ter a sua experiência de aprofundamento com Jesus. Vamos ver, Fê, vamos ver. Então, amores, com 15 anos eu fiz esse batismo novamente, né? Esse batizado nas águas, esse aceito, né? Eu tive esse aceite de Jesus na minha vida. Mas no ano passado foi quando eu comecei novamente, né? Jesus começou a me resgatar, eu falo, sabe? Porque eu passei muitos anos afastada da igreja, comecei a mergulhar mais no universo da mente, né, da física quântica, das filosofias, então eu gosto muito de filosofia, comecei a estudar mais sobre isso, comecei a me aprofundar mais nesse universo mais científico até, né, da física quântica e tudo mais. Só que daí ano passado Jesus começou a me incomodar, começou a me trazer essa vontade de quase que um checkmate, assim, sabe? E começou a despertar em mim esse desejo de realmente caminhar com outras pessoas, que o foco fosse Jesus. Então foi quando eu comecei a ir para a igreja novamente, tive um relacionamento rápido, que a maioria das pessoas nem imagina, né? Eu nunca compartilho muito dessas pessoalidades na minha rede social, que até me ajudou, sabe? Me levou para uma igreja com ele. Então, comecei indo com uma amiga na igreja dela, depois passei aí, né, na igreja com este relacionamento que eu tive, com essa pessoa que eu estava conhecendo, que eu, enfim, fiquei junto um tempo. E aí comecei, né, realmente falar, nossa, eu me distanciei de Jesus e eu não percebi. Então, gente, eu quero também trazer isso, sabe? Às vezes a gente começa a se afastar de Jesus por um automático que a gente entra na nossa vida e a gente não percebe, é uma linha muito tênue. Você acha que você está vivendo uma vida de agrado a Jesus, uma vida em comunhão com Ele, uma vida de intimidade com Ele, e você não está, porque você está vivendo uma vida sob a ótica da sobrevivência, sob a ótica do ego, né, sob o seu próprio controle. Então, realmente, assim, é uma linha muito tênue e a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes a gente se perde do caminho e a gente não percebe. E a gente só vai perceber quando a gente está lá no fundo do poço. Então, graças a Deus, eu não precisei chegar ao fundo do poço, mas eu confesso a vocês que eu fui para lugares que eu não imaginava que eu estaria depois de tudo que eu já tinha de conhecimento, não da palavra de Deus, tá? Porque até então eu não conhecia tanto da palavra de Deus, né? Como eu falei, eu achava até que eu não entendia, que era muito difícil. Eu nunca tive o hábito de ler a Bíblia, né? Não tinha esse gosto pela leitura da Bíblia, até porque minha família não me trouxe esse ensinamento. Acho que a maioria dos católicos, né? Não são todos, mas a maioria não tem tanto hábito, né, da leitura da palavra. Assim como tem muitos católicos que não são praticantes, a minha família era praticante, mas não tinha o hábito de realmente ler a palavra de Deus. Então, eu nunca tive muito esse exemplo, né, da leitura. Mas, assim, eu já tinha muitos conhecimentos em relação ao mundo espiritual, já tinha conhecimento em relação a aquilo que é verdade, aquilo que é ilusão, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada, né, no sentido de, assim, coisas que são coerentes
com Jesus e aquilo que não é coerente com Jesus, né? Aquilo que representa ele e aquilo que não representa. E mesmo assim, eu caí em lugares que eu não imaginava, aonde eu vi aonde eu percebi que eu estava confusa. Eu comecei a ficar muito confusa com o que era. E é tão doido isso, gente, porque o mundo, ele nos ensina coisas, ele nos leva para lugares onde a gente começa a normalizar aquilo que é coerente com Jesus e aquilo que não é. Começa a ficar uma grande confusão na nossa cabeça. A gente perde o discernimento, porque quem nos traz o verdadeiro discernimento? É o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais a gente se afasta de Jesus, quanto mais a gente começa a viver pelas nossas próprias vontades, pelas vontades do nosso ego, da nossa carne, mais nós vamos nos afastando e perdendo a sensibilidade do falar do Espírito Santo de Deus. Então a gente começa a normalizar coisas que não agradam ao Senhor. A gente começa a viver pela carne, pelos nossos instintos, por aquilo que o nosso ego deseja, e a gente não percebe que estamos neste processo nos afastando da vontade de Jesus. Então eu comecei a ter uma vida, eu comecei a ter uma rotina aonde eu simplesmente me esquecia de incluir Jesus. Eu esquecia dele, eu esquecia de perguntar: Jesus, qual é a tua vontade para mim nesse dia? E eu estava vivendo uma vida totalmente voltada a mim mesma, à minha própria vontade, à minha própria carne, ao meu ego. Então, quando eu vi, eu falei: uau, como assim? Opa, Stephanie, volta! Porque você perdeu mão, você se perdeu do caminho. E aí foi quando eu falei: nossa, eu preciso realmente agora resgatar a fé no meu coração. Eu preciso me lembrar: Jesus, quem tu és para mim? Qual é o que é o Senhor na minha vida? Como é o teu amor? Eu comecei a me sentir carente, eu comecei a me sentir sozinha, eu comecei a me sentir sugada, eu comecei a cair num automático, eu comecei a normalizar coisas que não eram normais. Eu comecei a sentir uma angústia dentro de mim que eu falei: opa, isso aqui não tá normal. Essa angústia aqui, não, isso aqui não sou eu. Comecei a ter atos, atitudes que eu mesma não concordo, que eu falei: isso tá muito distante do que eu quero pra mim, do que eu gosto de mim, do que eu acho que combina comigo, inclusive. E aí foi quando eu falei: opa, preciso parar, preciso dar um passo para trás e repensar as minhas companhias, repensar os lugares que eu tô frequentando, repensar o meu estilo de vida, repensar onde eu tenho depositado e o que eu tenho feito com o meu tempo. Porque a gente vive falando: eu não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Na verdade, nós temos tempo, só que a gente não sabe como administrar o nosso tempo. A gente usa nosso tempo de forma que não é sábia. A gente usa o nosso tempo só para nós mesmos. E aí falta tempo dedicado a Deus, falta tempo dedicado ao Senhor. Só que se a nossa vida deve ser uma vida dedicada ao Senhor, como que a gente não tem tempo para cultivar esta relação com Ele? Então, será que nós estamos usando o nosso tempo da forma correta? Porque se nós não dedicarmos tempo ao relacionamento com Jesus, logo nós estaremos distantes dele, porque intimidade, para termos intimidade com alguém, precisamos gastar tempo com este alguém. Precisamos cultivar esta relação. Precisamos ter interesse em ter tempo nesta relação. E assim é com Jesus. Nós precisamos ter tempo com Ele, tempo de qualidade. Precisamos estar imersos, estarmos entregues a este relacionamento para que a gente se aprofunde neste relacionamento, para que a gente desfrute deste relacionamento. Então, quanto mais a gente usa nosso tempo ao nosso próprio interesse, para o nosso próprio ego, para nós mesmos, menos tempo de qualidade nós temos com Jesus e mais nós justificamos isso como: eu não tenho tempo, a vida é muito corrida, o tempo é muito curto, não vai dar tempo de fazer o que eu preciso. Mas será que eu preciso de algo mais do que eu preciso de Jesus? Será que tem algo mais importante para mim do que ter um tempo de qualidade com o meu Pai? E aí,
começa uma grande reflexão, aonde você tem investido o seu tempo. Mas este não é o tema da nossa live de hoje. Olha só como as coisas são, né, gente? A coisa flui e vai para um caminho, às vezes, que não tem nada a ver com o planejado. E eu gosto disso, porque esse é o agir do Espírito Santo. Ele nos conduz, muitas vezes, para fora do nosso controle, para aquilo que a gente não tinha planejado, mas que é da vontade e do agrado dele. Talvez porque vocês que estão aqui me ouvindo agora precisavam ter esta reflexão acerca do tempo de vocês, né? Então, enfim, eu tive aí esse resgate, eu me vi distante de Jesus, eu vi essa relação fria com ele, e aí eu falei, opa, preciso me reaproximar. E aí uma série de coisas começaram a acontecer, eu tive esta reunião com ele, este reencontro com ele, e há mais ou menos uns 6 meses atrás foi onde eu tive um processo, onde eu vivi um processo ainda mais intenso, aonde eu digo que morreu uma Stephanie e nasceu uma nova Stephanie. Tive um momento de um resgate, sabe, nessa relação com Jesus. Eu tive uma imersão nele, aonde realmente eu vivi coisas muito profundas, muito intensas, e eu realmente tive uma mudança muito grande na minha forma de pensar, na minha forma de agir, no meu sentir. E foi quando eu falo que foi assim, a minha conversão do coração. Porque antes eu já tinha tido uma conversão, né, do meu coração, da minha mente, mas eu ainda era muito nova, eu tinha 15 anos, né, eu ainda não entendia tanto em relação a decisões. E aí agora eu tive uma conversão já mais madura. Então foi uma conversão mais séria, mais madura mesmo, né? Uma conversão do meu coração, onde eu falei, tá, esta é a minha decisão. A minha vida está entregue a Jesus. É isso que eu quero viver. Agora com 28 anos, porque eu tinha 28 anos, eu quero, com 28 anos eu tenho essa decisão hoje madura, sólida, clara. Eu quero viver para Jesus. Eu quero seguir a Ele e somente Ele. Então me ajuda, Jesus, para que eu possa viver uma vida para Ti, por Ti e para Ti. E aí eu entrei, gente, nessa jornada que eu tô agora de desconstrução e também de uma grande purificação. Então tudo se transformou. As minhas relações têm se transformado, os lugares que eu frequento também mudaram, né? A minha forma de enxergar as coisas, a minha relação com a minha família, inclusive foi um marco para mim, foi um símbolo muito importante, especial, eu neste aniversário, agora sexta-feira, dia 8 de dezembro, ter feito este reencontro, né? Ter conseguido proporcionar um reencontro do meu pai com a minha mãe, né? Um reencontro de família, da minha família materna e paterna, depois de 13 anos que isso não acontecia. Isso aconteceu agora no meu aniversário, selando, né, esta nova fase que eu estou. Confesso que isso dá um pouco de medo, porque tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que não está no nosso controle, traz um pouquinho de insegurança, né? Afinal de contas, é algo desconhecido e o ser humano tem resistência ao desconhecido, né? O ser humano tem essa tendência a querer controlar as coisas, em querer conhecer as coisas, em querer dar um passo, sabendo que aquele passo vai ser em terra segura, em terra firme, em terra segura, né? Então, quando a gente se abre para o desconhecido, isso traz uma certa insegurança, mas aí é que entra o tema de hoje, que é Deus Pai. O que significa ter Deus como Pai? Significa abrir espaço ao desconhecido. Significa caminhar por terras que não são familiares, que não são conhecidas nem um pouco por nós. É a gente desenvolver a confiança em nós. E aí, isso gera um amadurecimento na nossa fé, que é nós darmos este passo de fé, né, este passo em direção ao novo, ao desconhecido, mas crer que o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos guiando. E aí, gente, eu queria falar sobre essa decisão, porque Deus, Ele é o Criador de todos nós. Todos nós somos criaturas de Deus, né?
Deus gerou a nossa vida. Nós estamos vivos, estamos respirando, estamos com saúde porque Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, Ele está abastecendo. Existe um Criador, existe uma fonte de vida que está agora abastecendo a mim e abastecendo a você. Mas nem todos são filhos. Por quê? Não porque Deus não deseja ser pai de todos nós, porque assim como Jesus traz em Mateus, Pai nosso que estais nos céus, ou seja, ele é Pai nosso, não é Pai meu. Jesus não disse Pai meu que estás nos céus, ele disse Pai nosso que estais nos céus. Então ele é Pai de todos nós, porém somos nós quem não reconhecemos e não aceitamos Deus como Pai. Muitos falam de Deus, muitos creem em Deus, mas poucos aceitam desenvolver uma relação de paternidade com Deus. E isso tem a ver com aceitar viver uma vida de dependência de Deus. Jesus já diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meio dele. Então, qual que é o passo para que você conheça e comece esse trabalho de reconhecimento da paternidade de Deus? Você reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida. Você pedir, você falar a Ele, você clamar pelo nome dele e realmente assumir: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu te entrego os meus caminhos e eu te aceito como o único e suficiente Senhor da minha vida, como o meu Salvador. Eu quero crer em você e somente em você. Então, o primeiro passo é aceitarmos Jesus na nossa vida, no nosso coração. E o segundo passo é: eu quero, através de Jesus, por meio de Jesus, no nome de Jesus, acessar ao meu Pai. Senhor Deus, eu quero conhecer a Ti como o meu Pai. Que amor é esse que tens por mim? O Senhor diz, Jesus diz que nós somos filhos amados de Deus. Então, o que é isso que Jesus diz? Eu quero entender o que Jesus diz. Boa noite, Fran! Boa noite! Nossa, minha barriga tá roncando de fome, gente. Ai. Jesus nos conduz ao caminho que leva ao Criador. Amém, Ronaldo, exatamente isso. Então, amores, nós precisamos dar este sim a Jesus e depois dar o segundo passo, que é: eu quero conhecer Jesus mais de Ti, porque o Senhor afirma que por meio de Ti eu posso conhecer a Deus como Pai. Então, quanto mais a gente conhece de Jesus, mais nós estamos conhecendo também de Deus, nosso Pai. Quanto mais nós conhecemos do amor de Jesus, mais nós estamos conhecendo o amor do nosso Pai. Por isso que buscar a Jesus é realmente o caminho, gente, porque Jesus é a ponte entre nós e Deus, entre nós e o Criador. Jesus se fez igual a nós. Ele saiu do lugar de glória, de poder e se fez humano. Ele veio com com tamanha humildade e se fez carne, se fez homem, para que nós reconhecêssemos Ele como igual a nós, para que a gente pudesse ter essa familiaridade com Ele, para que a gente tivesse esse acesso direto a Ele e, consequentemente, o acesso direto ao Criador, a Deus. Jesus é a representação perfeita tanto do Filho como do Pai. Ele realmente é a imagem e semelhança do Pai. E quando nós reconhecemos isso, quando nós aceitamos e quando nós desejamos conhecer a Deus como Pai, então o caráter de Deus começa a ser revelado a nós.
nós começamos a ter este entendimento mais profundo de Deus, aonde nós começamos a entregar o controle, o nosso jeito de fazer as coisas, e a gente começa a estabelecer um lugar de dependência de Deus, um lugar onde a gente se sente mais seguro em ser dependente dele. E quanto mais nós vamos confiando nisso, quanto mais nós vamos entregando os nossos caminhos a ele, mais nós vamos desfrutando do amparo dele. E aí, gente, isso vai tirando, de uma certa forma, isso vai diluindo o medo do nosso coração, porque a vida humana, a vida nesse mundo traz muitos medos, traz muitas inseguranças. Nós temos preocupações o tempo inteiro, nós temos medo o tempo inteiro. Se a gente for parar para pensar, gente, se a gente for ficar pensando em todos os BOs que podem acontecer a cada instante, a gente morre de medo, a gente enlouquece. Porque pode agora, por exemplo, cair um avião aqui na minha casa e destruir tudo. Pode entrar um bandido aqui agora, tá repreendido em nome de Jesus, e acabar com tudo. A gente não tem a segurança de nada. Vocês conseguem entender isso? Você pode pegar um avião cair. Você não tem nenhuma estabilidade no mundo. Você não encontra estabilidade no mundo. Então, tudo é muito preocupante, porque a qualquer momento a gente pode se frustrar, a gente pode se decepcionar, a gente pode morrer, as pessoas que a gente ama a gente pode perder, a gente pode ser acometido por uma doença, por um acidente, um bicho pode me picar e pode me colocar de cama. Quantas coisas imprevisíveis podem acontecer? Entende? Então, isso, se a gente começa a pensar, isso vai gerando o quê? Vai gerando medo em nós, vai gerando ansiedade, vai gerando desconforto em nós. Mas, quando nós colocamos a nossa vida diante de Jesus e a gente fala, Jesus, eu entrego a Ti, eu quero ser dependente de Ti, eu quero viver pela Tua vontade, para cumprir com o Teu propósito e não mais por mim mesma. Isso nos coloca num lugar de mais confiança, de mais estabilidade, porque nós cremos que nele estamos seguros. Nós cremos que não importa o que aconteça, nós temos a Ele. Ele nos dará forças. Eu não vivo mais por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Eu não vivo mais pelas circunstâncias, mas eu vivo pelas promessas, por aquilo que Jesus promete a mim, que é a vida eterna. Eu sei que eu posso ter sofrimentos aqui na terra, mas eu sei que nele eu vou encontrar de alguma forma descanso na minha mente, no meu coração. Eu sei que de alguma maneira ele vai prover na minha vida, ele vai trazer sustento, ele vai trazer força, ele vai trazer vigor ao meu espírito, à minha alma. Então nele eu estou segura. Entende? Isso vai diluindo os medos dentro de mim, porque eu sei que tudo está sob o controle dele e ele sabe todas as coisas. Ele sabe todos os dias da nossa vida. Da mesma forma como na Bíblia diz que ele nos conhecia, que os nossos dias já estavam contados, né, no livro da vida, que ele conhecia a nós mesmo antes de sermos gerados no útero da nossa mãe. Isso significa, gente, que ele nos conhece muito antes da gente pensar em se conhecer. Então, isso significa que tudo, quando a gente realmente entrega a nossa vida, nossos caminhos a Jesus, a gente precisa crer nele, em Jesus, e crer que tudo que acontece na nossa vida está sob o cuidado dele. Só que isso é uma decisão pessoal, individual. Por isso que eu disse, Deus é Pai de todos. Porém, não são todos que têm a relação de pai com Deus. Ele aceita a vontade dele é ser pai de todos, é cuidar de todos. Porém, gente, não são todos que têm a relação, não são todos que são chamados de filhos de Deus. Vocês precisam entender isso. Não basta crer em Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa crer e entregar a sua vida, os seus caminhos a Jesus, aceitar a Ele como o seu único e suficiente Salvador, para que então você possa chamar a Deus de Pai, para que você possa começar a desenvolver a sua relação com Deus como Pai.
obrigada, que fofa, me enviou o coraçãozinho. Ai, eu amo esse coração, gente. Então, ter uma relação de paternidade com Deus é uma relação muito mais profunda. Entende? É uma relação de mais intimidade, de mais profundidade. E então a gente precisa desenvolver também uma relação de confiança em Deus, em Jesus. Eu preciso crer em Jesus, já que ele disse que ele é a verdade, o caminho e a vida. E que ninguém chega ao Pai senão por ele. E aí eu quero entrar com a palavra de hoje, que é 1 João 3, que diz assim, primeiro eu vou ler na versão NVI, depois eu leio numa versão, de repente, com uma linguagem um pouco mais fácil, tá? Ó, NVI, né? Versão NVI. Versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Agora na versão, vamos ver, na versão NVT. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, ou seja, quem vive só de acordo com os padrões do mundo, quem vive uma vida guiada pelos padrões do mundo, quem vive uma vida guiada pelo seu próprio eu, pelo ego, não conhece a Deus como Pai, porque não pensa em Jesus, não busca as coisas de Jesus, não busca os ensinamentos de Jesus, vive pelos seus próprios ensinamentos, vive pelos seus próprios interesses, vive pela sua própria vontade. Então é impossível conhecer a Deus como Pai. Não vai conhecer, não reconhece a Jesus, então não tem como ter esse acesso a Deus Pai, entende? A pessoa pode até crer em Deus, eu creio em Deus, eu creio nesse Criador do universo, mas não tem esta relação de intimidade, não tem esta relação de dependência de Deus. E se você não é dependente de Deus, se você não tem essa relação de paternidade com Deus, você ainda não conhece, pode ser ousado o que eu estou dizendo aqui, mas eu vejo isso pela minha experiência, né? Eu acho realmente, assim, na verdade assim, não é só pela minha experiência, né? Jesus já diz isso. Se a gente não reconhece a Jesus, gente, como o Senhor da nossa vida, se a gente não faz dele realmente a ponte, né, para o nosso acesso a Deus, se a gente não busca nele a verdade e o caminho, é difícil a gente conseguir, a gente não vai conseguir, na verdade, ter esse acesso mais íntimo e mais profundo com Deus, porque é algo tão glorioso, é tão majestoso, é tão supremo, que fica difícil ter esse acesso. A gente precisa de Jesus para ser essa ponte, sabe? E às vezes, ainda com Jesus, né, é desafiador, a gente precisa realmente purificar as nossas intenções, né, e precisa ter esse quebrantamento genuíno do coração para falar com Jesus, né? Não pode ser uma coisa da boca para fora, tem que ser realmente algo do coração, né? Então, gente, tá travando a internet ou não? A impressão minha, tá oscilando um pouco a conexão ou a impressão? Tá normal? Só fala aqui, tá normal. Ah, tá normal. Beleza, então tá. Então, vocês entendem, gente? O mundo não conhece a Deus Pai, tá? Porque não conhece a Jesus. Tanto é que a maior expressão disso, manifestação disso, foi, né, que expulsaram Jesus. Jesus, quando esteve nesse mundo, foi rejeitado,
né? Ninguém acreditou que ele era o Messias, né? Que ele era o enviado de Deus Pai, né? Então, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Agora na versão, gente, na revista Almeida e atualizada, vamos ver. Não, deixa eu colocar na versão linguagem de hoje, vamos ver. Então 1 João 3 na versão linguagem de hoje, tá? Versão transformada, linguagem de hoje, é isso? Nova tradução na linguagem de hoje. Eu sempre gosto de colocar mais de uma versão para ver qual vocês entendem melhor, tá? Que diz assim, então. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Ou seja, gente, quanto mais nós buscamos a Jesus, quanto mais nós buscamos a face de Jesus, quanto mais nós buscamos a face de Cristo Jesus, né, o Cristo que se manifestou, né, como homem, que veio, né, como homem a este mundo, que é Cristo Jesus, mais nós estamos purificando a nós mesmos, porque Jesus, através da crucificação, pela graça de Deus por nós, por meio de Jesus Cristo, nos lavou de toda a culpa, de todo o pecado, de tudo aquilo de ruim que existe em nós, de todo egoísmo. Só que para isso, para a gente se ver puro, a gente precisa buscar esta pureza em Cristo Jesus. A gente precisa buscar esta revelação de Jesus. Ai, Edson, obrigada por ter colaborado aqui com o presente da live. Ai, obrigada. Então, amores, quanto mais a gente busca a face de Cristo Jesus, mais nós somos purificados, porque maior acesso a gente tem a esta graça de Deus Pai. E mais nós vamos então conhecendo deste amor infinito que Deus Pai tem por nós. Quanto mais a gente conhece o caráter e a face de Jesus, mais nós vamos sentindo, mais vai sendo liberado este amor de Deus sobre nós, por nós. Então, esse processo de sermos reconhecidos, de aceitarmos sermos filhos de Deus, nos coloca, na verdade, gente, neste lugar de reconhecimento do quanto somos amados, do quanto somos perdoados, do quanto a nossa vida vale, do quanto nossa vida é preciosa para Deus, porque Ele nos vê como filhos amados dEle. E para que a gente tenha acesso a isto, nós precisamos buscar conhecer a face de Cristo Jesus. Precisamos buscar mais dEle. Precisamos querer viver de acordo com a vontade dEle. Precisamos perguntar, questionar qual é a vontade do Senhor para mim. Jesus, me revela a tua vontade, revela a vontade. Jesus, intercede para que Deus revele a vontade dele a mim. Me mostra, Jesus, os teus mandamentos, ensina-me os teus decretos, para que eu possa viver em obediência a ti.
porque eu sei que dessa forma eu me lembrarei do teu imenso amor. Quanto mais a gente busca esta vida de obediência à vontade de Deus, mais nós vamos nos sentindo próximos de Jesus, de Deus, mais nós vamos aceitando e sentindo o nosso coração ser preenchido por este sentimento da paternidade de Deus. Então, eu queria, gente, trazer para vocês a importância da gente reconhecer e aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que a gente peça a Ele, que a gente peça a Jesus para que Ele possa queimar todos os nossos outros amores, para que Ele seja o nosso primeiro e único amor, no sentido de a gente buscar realmente o sentimento de suficiência nele, que a gente possa abrir mão de todos os nossos ídolos, de todos os nossos amores, de todas as nossas dependências, para que a gente possa olhar somente para Ele e sermos dependentes da vontade dEle, sermos dependentes do amor dEle, termos a consciência de que somos feitos com o propósito de adorar a Ele, de viver uma vida para Ele. Nem mesmo as nossas relações mais importantes, nossa família, podem ser mais importantes do que a nossa relação com Jesus. Primeiro vem Jesus, depois vem a nossa família, depois vem qualquer outra coisa na nossa vida. Então eu quero nessa live, neste dia de hoje, trazer essa inspiração a vocês, porque é isso que eu tenho buscado, é isso que eu tenho experimentado, é isso que a cada dia mais eu tenho desejado. E mesmo quando eu me iludo, me esqueço da importância e da suficiência de Cristo Jesus na minha vida, depois eu oro novamente, eu peço a Deus, me ajuda, Senhor, para que eu possa realmente depender de Ti, para que este seja o anseio do meu coração. Por isso também que eu acho que é tão precioso, gente, nos Salmos, a gente encontra muito isso, acho que até nos Salmos de hoje, no meu Instagram, eu até compartilhei, uma passagem, e tem tantos outros Salmos que falam sobre a gente aprender os decretos do Senhor, a gente meditar nas leis do Senhor, a gente meditar na vontade de Deus para nós, para que cada vez mais a gente possa realmente ter um coração e uma mente alinhada à vontade de Deus para nós. Que a gente busque a Jesus de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda, que a gente realmente possa somente desejar aquilo que é da vontade dele para nós. Para que cada vez mais a gente se esqueça daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente desejaria sem a presença dele. Que as coisas que não correspondem a ele não balancem mais o nosso coração, mas que a gente possa realmente ansiar por aquilo que é a vontade de Deus para nós. Que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tendo a certeza de que realmente o mais nos será dado por acréscimo. Aquilo que de fato a gente necessita, aquilo que de fato a gente precisa, vai ser dado a nós. Porque Deus, nosso Pai, tem prazer em nos dar o alimento de cada dia, o pão de cada dia. E o que importa, gente, é o hoje, é o agora. Não pense no amanhã. Pense, foca no hoje. Faz a sua oração pedindo para que Deus fale com você no dia de hoje. Não fica querendo saber do futuro. Descansa em Deus. Peça a Ele para que Ele cuide do seu coração hoje, para que Ele cuide da sua mente hoje. Porque o amanhã, deixa para amanhã. Aprenda a confiar naquilo que Deus tem para você, descansar nele, a crer que existe um tempo dele para a tua vida. Então, que a cada dia a gente possa ter uma revelação
pelo Espírito Santo de Deus, do caráter, da face, da santidade, do brilho, da beleza de Jesus na nossa vida, nos nossos dias. Ai, que a gente sinta, gente, no nosso coração a presença dele a cada dia e que a cada dia a gente possa aceitar um pouco mais, viver esta dependência e esta paternidade de Deus, que é o que traz a sensação de proteção, de amparo, de provisão para os nossos dias, para a nossa vida. Ok, amores? Obrigada por esta live, por este tempo. Obrigada pela atenção de vocês, por me ouvirem. E vamos juntos nessa. Que Deus abençoe a cada um e que Jesus resplandeça sua face a cada coração que me escuta aqui. Que Ele nos guarde, nos ilumine e desperte o nosso coração. Um beijo e bom descanso a todos, bons sonhos, gente. Amanhã estamos juntos, se Deus quiser. E amanhã essa live estará lá no YouTube. Se você chegou no finalzinho, amanhã você vai poder reassistir caso você queira desde o início.